Para a primeira palestra, então, eu chamo, só houve uma alteração de ordem aqui, um momentinho só, o senhor Paulo Anselmo Soares, que é professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, desde 2002, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2003. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebeu os diplomas de engenheiro químico, em 93, mestre em química, em 96, e doutor em ciências dos materiais, em 2000. E na UNB, o título de especialista em ensino à distância, em 2007. Atualmente é membro titular do CA de Química do CNPq, é coordenador adjunto de mestrado profissional e faz parte regularmente das comissões de assessoramento da área de Química da CAPES e é diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Recebeu diversos prêmios, tais como Petrobras de Tecnologia, comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Por favor, professor Paulo. Bom, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Gabriel e pelo Rafael para estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho para vocês. E falar um pouquinho sobre biorefinaria, né? Inicialmente, conceituar um pouquinho aí biorefinaria, né? O que seria uma biorefinaria? Justamente, quando a gente fala numa refinaria, nos lembra logo o petróleo, que vai virar combustível, mas também vira matéria-prima para fármacos, materiais poliméricos e quase todos os insumos químicos que a gente tem hoje disponíveis no mercado. Quando a gente está falando em biorefinaria, o conceito é basicamente o mesmo, só que a diferença é a nossa matéria-prima que está entrando. Tá? A matéria-prima ela é renovável, sejam insumos como óleos vegetais, açúcares, etc., ou resíduos agrícolas, né, que vão ser transformados não só em combustíveis, mas também em produtos químicos e materiais. Nós estamos já há algum tempo no UNB trabalhando dentro desse conceito, mas eu vou me restringir aqui a alguns trabalhos que a gente tem feito na área de transformação de óleos e gorduras. Tá? Temos trabalhado muito com resíduos, mas hoje eu vou fixar um pouquinho mais em óleos virgens. Bom, a UNB ela fica em Brasília, onde eu trabalho. Não tem praias bonitas como as de vocês aqui, mas, em compensação, a gente tem uma arquitetura bastante fantástica. E a UNB é uma universidade federal, fica bem próximo ali Ela ocupa toda essa área aqui de Brasília, bem próxima à Esplanada. Temos um campus bastante amplo aqui, onde convivem cerca de 50 mil pessoas, entre professores, alunos e servidores. O Instituto de Química é um prédio bastante moderno, que a gente recentemente fez. E, inclusive, a gente conta lá com uma planta piloto, onde a gente tenta colocar um pouquinho dos nossos projetos de bancada, tá, para um conceito já em bancada industrial. Bom, eu preparei aqui 3 tópicos para falar. O primeiro deles não seria bem de biorefinaria, mas desenvolvimento de processo para biodiesel, que eu vou falar rapidamente sobre isso, né, ajudando aí o Eduardo a responder a pergunta que fizeram para ele. E logo depois eu vou me deter na modificação de biodiesel para obter alguns produtos químicos para aditivos, para o próprio biodiesel, e também na formação de materiais. Bom, como todos nós sabemos, né, a biodiesel hoje é obtido praticamente 100% por transesterificação de óleos e gorduras, na presença de um catalisador, normalmente um catalisador alcalino, como hidróxidos ou alcóxidos, certo? E
temos aqui alguns probleminhas, como, por exemplo, devido à natureza desses catalisadores, nós precisamos ter óleos com um grau praticamente alimentar, isento de ácidos graxos livres, né? E também precisamos ter cuidado com a água, porque a água, nessas condições, vai hidrolisar os ésteres, formando mais ácidos carboxílicos. Em condições normais, é uma reação muito simples, rápida. Agora, se nós temos problema com a matéria-prima, principalmente com o grau de pureza dessa matéria-prima, nós vamos ter a formação de sabões que levam a emulsões estáveis, né, difíceis de se purificar e isolar o biodiesel aqui. Portanto, hoje ainda a indústria tem muito problema com a matéria-prima, que ela precisa ter uma qualidade boa, né, o que encarece bastante a produção. Então, desde o início, nós tentamos, nós e alguns outros grupos, como o próprio Donato, que está aqui, e mais diversos outros que compõem a RBTB, a desenvolver processos, né, onde se evitasse esse tipo de problema, né, que eu pudesse processar óleos mais brutos com uma qualidade ou com um grau de pureza menor. O grande problema isso aqui é um fluxograma de uma indústria mais ou menos como é hoje, né, o grande problema está aqui, eu tenho um reator batelada, não é contínuo, onde acontece a transesterificação alcalina. E justamente na substituição desse reator aqui que a gente tem focado, né, justamente para evitar aqueles problemas. Uma das ideias que muitos de nós têm trabalhado é substituir isso por catalisadores ácidos heterogêneos, principalmente ácidos envolvendo ácidos de Lewis. Não se pode usar catalisadores ácidos de Bronsted, como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, etc., por conta de problemas associados à corrosão. E também ao reaproveitamento desses catalisadores. Então, a maioria de nós tem se jogado na busca de catalisadores utilizando metais com acidez de Lewis. Isso aqui é um exemplo. Nós acabamos fazendo esses catalisadores estruturados, ou seja, eles não são pó. A gente passou por essa etapa de trabalhar na bancada de química com o pó para fazer o estudo dele, mas depois passamos por um processo de estruturar eles na forma de pellets e colocar num reator tubular, onde eu tenho aqueles catalisadores estruturados presos num tubo, e eu vou fazer passar por ali o óleo e o álcool, e vou ter, então, biodieselglicerina, certo? Então, aqui tem mais ou menos uma foto dessa planta, ela é totalmente automatizada. Aqui temos os reservatórios de matéria-prima, o reator tubular, aqui os controles ligados num computador. Bom, o que a gente consegue com esse tipo de... conseguimos com esse tipo de planta? Ter uma produção contínua e bastante estável, tá? De biodiesel, certo? Nós tentamos encontrar a vida útil máxima desse leite, até hoje a gente não conseguiu determinar. A gente fica rodando essa planta em diversas condições, e a cada 100 horas de trabalho voltamos ao primeiro experimento para ver se repete, e a gente consegue, até hoje não conseguimos ver então uma desativação desse leito. Esses resultados aqui são para metanol em temperatura de 80 graus. Para etanol, nós também conseguimos trabalhar, só que a baixas temperaturas, aqui próximo a 100, a gente tem resultados baixos. Para conseguir rendimentos cerca do equilíbrio termodinâmico lá, a gente precisa chegar cerca a 160 graus. Mas também conseguimos com etanol
ter uma produção bastante significativa. Bom, mas para falar um pouquinho de biorefinaria, né, nós começamos a trabalhar em diversas reações para tentar modificar as cadeias de biodiesel. Né? O Eduardo falou bastante aqui dos problemas de acúmulo, de formação de borras. Né? Essas borras elas acontecem por diversas razões. Uma delas é o ataque de micro-organismos, obviamente. Também a gente tem problemas de depósitos devido à precipitação. Tá? E aí a gente vai encontrar muito problema relacionado, por exemplo, ao uso de sebo, que é a segunda matéria-prima brasileira, principalmente quando a gente está trabalhando em regiões mais frias, né, e assim por diante. Então, nós temos a diferença de um óleo para gordura é apenas a temperatura onde ele cristaliza. Né? Isso é é consequência do número de insaturações que ele tem, número de duplas ligações. Então, quanto mais poliinsaturado o meu óleo, tá? Mais alta, aliás, mais baixa vai ser a temperatura de cristalização, mas aí a gente começa a ter problemas de, por exemplo, instabilidade oxidativa. Essas duplas ligações, elas são facilmente oxidadas pelo oxigênio do ar, certo? Então a gente tem aqui gorduras, elas são bem estáveis, mas em compensação elas solidificam a temperaturas altas, né? Então esse é o nosso drama, ou seja, se eu quiser um biodiesel estável, ele vai ser sólido. Se eu quiser um biodiesel com uma boa fluidez, ele vai ser instável, tá? Que instabilidade? O que vai acontecer com essa instabilidade? Ele vai polimerizar, ele vai rancificar, acidificar, vai me gerar uma série de produtos polares que vão ainda aumentar mais a presença de água, e com isso eu vou ter mais problemas de ataque microbiológico, e assim por diante. Né? Ou seja, é uma linha muito tênue que eu tenho que procurar aí, onde eu vou manter a estabilidade oxidativa sem comprometer as propriedades a frio. Ok? Temos diversos estudos já publicados por vários grupos de pesquisa aí do país, né, onde mostram claramente que durante a estocagem do biodiesel, né, mesmo em condições boas de estocagem, a gente começa a ter uma degradação, tá? E com isso a gente vai levar a alteração das propriedades, formação dessas borras, etc., e todos aqueles problemas que o Eduardo já discutiu bastante. Bom, quando a gente está falando de óleo de soja, metade dele é esse ácido graxo aqui, o linoleico, desculpem, que ele é bastante instável, ele tem uma estabilidade oxidativa muito baixa. Tá? O que a gente gostaria? De eliminar tanto o linoleico quanto o linoleico e aumentar a quantidade desse oleico aqui. Tá? Por quê? Porque ele relativamente é bastante estável e ainda mantém propriedades de fluidez. Tá? E eu tenho que evitar tanto a formação desses óleos saturados quanto isomerização dos insaturados com isomeria cis para trans, que também eles têm problema de estabilidade oxidativa. Isso, quimicamente, é bastante difícil da gente fazer essa transformação. Bom, para então alterar o biodiesel e se conseguir cadeias mais curtas, a gente tem feito diversas reações. Uma delas é tentar a hidrogenação parcial dessas duplas, levando à formação desse tipo de cadeia, e também a formação, a funcionalização, ou seja, colocar novos grupamentos químicos aqui para obter produtos que vão poder ser utilizados como aditivos para o biodiesel.
Vou começar falando da hidrogenação, depois vou para outras reações. Bom, como eu falei para vocês, é muito difícil a gente conseguir eliminar as duplas de forma seletiva, deixando só uma na cadeia. Para fazer isso, nós tivemos como estratégia utilizar sistemas nanoparticulados de paládio, tá? Embebidos em líquidos iônicos. E, com isso, a gente conseguiu eliminar completamente as cadeias poliinsaturadas e obter apenas cadeias monoinsaturadas e aumentar muito pouco aqui a totalmente saturada. Tá? Dependendo de como eu corto aquela reação ali, vocês podem ver que a gente faz cair rapidamente o índice de iodo e mantenho ele mais ou menos estável para os produtos de monoinsaturação. Obviamente que foi feita aqui toda uma otimização das condições de temperatura e pressão para se conseguir que ocorra essa hidrogenação parcial, evitando tanto a isomerização para trans quanto a hidrogenação total. Bom, outras nanopartículas também a gente estudou em função de paládio. Fizemos algumas já pensando no processo industrial com propriedades magnéticas para poder separar essas nanopartículas no final. Isso aí a gente fez fazendo uma nanopartícula de sílica, dentro tem um magneto e por fora eu vou suportar essas nanopartículas de paládio. Né? E aí conseguimos também essa seletividade, mantendo a produção praticamente de cadeias monoinsaturadas. Obviamente que vai variar bastante aí em função da pressão, da temperatura. Quanto maior a pressão, aumenta a nossa atividade, mas aí a gente, se ela está muito alta, começa a produzir muito produto completamente saturado, ou seja, é necessária aí toda uma otimização, mas também a gente consegue manter condições onde eu consigo parar a reação e ter o produto praticamente monohidrogenado. Como resultado aqui, obtendo ali aquele produto basicamente monoinsaturado, eu vou ter uma melhora na estabilidade oxidativa. Vejam aqui, de menos de 1 hora eu passo quase a 30 horas, sem alterar significativamente as propriedades a frio do biodiesel. Bom, outras tentativas que a gente fez foi a epoxidação. Tá? Essa aqui a gente já conseguiu otimizar bastante a otimização de biodiesel para a formação de epóxido e também de produtos polihidroxilados. Com esse projeto aqui, a gente atualmente está utilizando esse tipo de molécula aqui para continuar aqui a funcionalização delas, visando obter aditivos para o biodiesel e também para outras áreas, como, por exemplo, polímeros, etc. Esse trabalho aqui a gente fez com enzimas suportadas em líquidos iônicos, tá? Obtendo excelentes rendimentos para epóxido, com baixa produção de diol, ou hidrolisa ele completamente, dependendo qual o interesse. Também, por exemplo, um dos produtos que a gente fez e já publicou foi esse aqui, que a partir do epóxido ou do diol a gente esterifica com ácido fosfórico para a formação de fosfatos de ácidos graxos, né, que tem utilização como lubrificantes.
Então, aqui a gente obtém diversos produtos, dependendo das condições que a gente trabalha e do catalisador, diversos tipos de ésteres de fosfato, né, os quais têm propriedades muito interessantes como lubrificantes. Também outra linha que a gente tem feito é partir para hidroformilação de biodiesel, agregando uma carbonila ali, ou adicionando uma carbonila nas duplas ligações. Certo? Isso também é feito em líquido iônico como suporte para catalisadores de rutênio e ródio. Né? Essas condições foram otimizadas para a gente chegar aqui cerca de 100% de conversão, né? E acima de 95% de seletividade naquele aldeído. O aldeído em si, ele não tem aplicação direta, mas ele é muito interessante como material de partida para obter novos produtos químicos, como, por exemplo, iminas. Né? Eu reajo, faço a hidroformilação, e na sequência reajo ele com uma amina para formar uma imina. Essa imina aqui também ela pode ser hidrogenada, né, ou ter outras reações. Então aqui foi uma das condições que a gente trabalhou, né, reagindo com monóxido de carbono e hidrogênio na presença de butioamina, obtendo esse produto aqui. Tá? Esse produto aqui, que a gente consegue ele com boa seletividade e atividade, a gente já estudou ele, por exemplo, como aditivo antimicrobiológico. Inicialmente a gente fez um estudo dos postos lá do Centro-Oeste, a gente estudou mais ou menos 200 postos para identificar quais os micro-organismos que estão presentes naquelas borras que o Eduardo estava falando, certo? E estamos atualmente testando esses produtos, não só aquela mina que eu mostrei para vocês, mas, aliás, aquela imina que eu mostrei para vocês, mas outras também, fazendo testes, e a gente conseguiu ver que que elas são ativas para a maior parte desses micro-organismos que crescem, mesmo em baixas proporções. Portanto, a gente poderia produzir um aditivo antimicrobiano com o próprio biodiesel dentro de uma refinaria. Tenho tempo ainda? Bom, eu ia falar ainda, mas já está meu tempo esgotado. Outra área que a gente tem trabalhado é na formação de polímeros e nanocompostos. Só para exemplificar um aqui, a partir de óleo de mamona, por exemplo, a gente modifica nanopartículas magnéticas com ácidos graxos de mamona, depois polimeriza-se com o próprio óleo de mamona, né, e obtém um polímero de mamona que ele vai variar aí as propriedades em função do grau de polimerização e também da adição de outros aditivos. Outros com monômeros aqui, a gente pode ter desde plásticos, polímeros termofixos até elastômeros, dependendo da combinação que eu utilizo. Aqui é um deles, tá? Que seria um termofixo. E a gente conseguiu manter as propriedades. Deixa eu mostrar aqui. Faltou um slide que eu queria mostrar, mas esses compósitos aqui formados pela matriz de mamona com nanopartículas magnéticas se mostrou super paramagnético, ou seja, com propriedades magnéticas. Bom, então, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês, no sentido de que a oleoquímica ela vai muito além do biodiesel, a gente pode fazer diversos substitutos que hoje utilizam derivados de petróleo, né, a partir de óleos e gorduras. Né, e a gente pode, com isso, formar materiais ou insumos químicos similares com propriedades bastante parecidas. Bom, então, seria mais ou menos isso. Obrigado pela atenção.